gostaria de convidar aqui o Juan, a sua equipe, pudesse vir aqui na frente. Senhores vereadores, por presente, um bom dia a todos. É com uma grande alegria hoje que a gente entrega essa moção de aplauso aqui a essa equipe maravilhosa que tiveram uma grande iniciativa junto com o seu treinador, professor, um grande amigo, Juan, de poder participar de um campeonato que acredito até internacional, né, Juan? Internacional. E aonde foram parar na Argentina. Todos esses jovens foram parar na Argentina com esse Corferbol, né? Corferbol. E representando ao município de Casimiro de Abreu. Representando, levando a bandeira, levando a camisa do nosso município, né? Com nenhum tipo de investimento do nosso município, com a correria deles mesmo, com a iniciativa deles, da família, dos pais, né? Que fizeram até um baile ali, que eu pude participar no dia, para arrecadar dinheiro, para poder alugar esse ônibus, para poder pagar toda a despesa e parar na Argentina para participar de um campeonato e ficar em segundo lugar, né? Que é uma grande alegria para todos nós, que é casimirense. É uma grande alegria. Eu fico muito feliz por essa iniciativa, pelo que vocês fizeram. E um grande orgulho, né? Que eu pude ver as fotos, levaram a bandeira, levaram a camisa do município de Casimiro de Abreu, representando o município de Casimiro de Abreu. Então hoje eu não poderia deixar de homenagear vocês. Quero que vocês entendam que isso aqui não é política. A gente sabe que está faltando aí 5 dias para as eleições. Isso aqui é um reconhecimento mesmo, 11 dias para a eleição. Isso é um reconhecimento, sim, do poder legislativo a vocês, não só de mim, do vereador Bruno, mas sim de todos os vereadores aqui nessa casa que aprovaram quando eu trouxe essa indicação para essa casa. Então vocês estão de parabéns pela iniciativa, tá de parabéns pela coragem. Juan, aí com essa turma toda, né? Sempre correndo atrás. Você está de parabéns, Juan, por tudo que você fez aí com essa equipe e pelo nosso município de Casimiro de Abreu. Vou passar aqui a palavra para Juan. Aí Juan fala por vocês. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o reconhecimento do Poder Legislativo, a indicação do vereador Bruno Miranda, aos demais vereadores que aprovaram, e dizer o seguinte: o esporte, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta pedagógica a serviço da cidadania. E eu tenho certeza que ele pode contribuir muito com a formação, com a construção de uma cidade mais justa, mais igualitária. Os nossos jovens precisam disso, de oportunidade. Para quem não sabe, o Corfebol é uma modalidade esportiva holandesa, já existe há mais de 100 anos e é o único desporto de quadra do mundo em que homens e mulheres jogam juntos em condições de igualdade. É um esporte que promove a igualdade entre os gêneros e, além disso, é extremamente democrático. Essa equipe aqui representa a superação através do trabalho em equipe, da cooperação, da união. Nós superamos o eixo paradigmático da inércia do poder público.
através do nosso companheirismo e da nossa garra. O nosso trabalho está só começando. Essa equipe aqui treina comigo já há 4 anos, sem nenhum tipo de apoio do poder público. Nós fazemos vaquinha, senhores. Nós fazemos vaquinha para comprar o uniforme, pagar o transporte, a nossa alimentação. E desse jeito, nós temos levado o nome de Casimiro de Abreu para diversos lugares. Sana, Macaé, Rio de Janeiro, São Paulo. Estivemos recentemente em Posadas, que é a capital de Misiones, na Argentina. Nós rachamos o ônibus com mais 2 equipes de Macaé, por isso foi possível também. Eu tenho que também externar o agradecimento ao diretor lá do Colégio Municipal do Sana, que me ajudou bastante. A diretora do Colégio Pedro Adama em Córrego do Ouro, que também me ajudou bastante. E desse jeito foi possível. Nós representamos o município de Casimiro de Abreu. Nosso trabalho está só começando e ano que vem nós daremos continuidade, com certeza. Domingo agora, Casimiro de Abreu estará presente no Campeonato Brasileiro de Corfebol, na UFRJ, na quadra da Educação Física. Nós vamos mais uma vez representar a cidade. Domingo, dia 25. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aos demais vereadores que aprovaram a indicação. E vamos trabalhar por um município melhor. Terminada a homenagem à equipe de Corfebol, quero tornar aqui também meus parabéns ao professor Juan e toda a sua turma, todo o seu time, toda a sua equipe. Daremos início ao pequeno expediente. Algum vereador inscrito no pequeno expediente? Não tem nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Daremos início ao grande expediente. Queria lembrar que depois do grande expediente, nós teremos a tribuna livre com o senhor Marcos. Tá? Mas daremos início ao grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, assistente que nos assiste pela internet, quero aqui saudar o nosso pastor Amisael, quero saudar a todos, obrigado pela presença. Senhor presidente, a minha fala aqui no grande expediente é para falar sobre a covardia que a Guarda Municipal, a mando do secretário da Ordem Pública, ou até mesmo do prefeito, que eu não queria acreditar, que política não se faz dessa forma, estão multando os carros que têm adesivo do 40, mesmo estando certo, lá na prainha, em Barra de São João. Que covardia, falta de respeito, desespero. Desespero isso se chama. E eu não posso entender por que essa maldade tão grande. Fui procurado por mais de 10 pessoas. Eu falei, deixa o carro na posição e deixa a multa chegar. Bate uma foto na posição e deixa a multa chegar. Que nós vamos para o Ministério Público. Nós vamos entregar. Porque foi feita uma reunião com esses guardas e prometeram que iam voltar o que tiraram. Falei, ele me procurou, eu falei, rapaz, bota na sua cabeça. Eles vão voltar nada. Primeiro que não vão ganhar. E segundo, que não vai voltar nada, irmão.
Não vai voltar nada. Isso é conversa fiada. Não tem como voltar. E aí ficam perseguindo as pessoas. Lamentável. Isso não existe. Tira a foto. Quando você botar o carro, tira a foto do carro. Na hora que chegar a multa, você vai no Ministério Público. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a que ponto chegou a política em Casimiro de Abreu? Que ganância para ganhar o poder. Que ganância. Como que a política se transformou? O que o ex-prefeito fez, deixa acabar. Deixam acabar, porque não tem interesse de, não, fez, não tem problema nenhum. Deixa acabar, está acabando tudo. E pior, tem um contrato de manutenção que recebe todo mês e não faz manutenção nenhuma. Estão se acabando tudo. Tudo. Então, senhor presidente, quero dizer que estou muito triste com essa política. Casimiro de Abreu nunca chegou a esse ponto. Nunca chegou ao ponto que está. Com a ganância do poder. Então, senhor presidente, quero aqui parabenizar o professor, juntamente com a sua equipe, que esteve aqui, parabenizar o vereador Bruno e dizer que é lamentável o que está acontecendo quando vocês têm direito do auxílio da lei do incentivo ao esporte, mas infelizmente vocês estão abandonados, levam o nome de Casimiro de Abreu pelo país afora, representando, e não tem o reconhecimento. Mas isso vocês podem ter certeza, que isso vai voltar. Isso vai voltar. Porque vocês são merecedores. O esporte é vida. E é o que nós estamos vendo. Fui lá num comício na praça do Palmital, a praça acabada, a quadra rebentada, toda destruída, ainda diz que vão fazer. Não, que nós vamos fazer, juntos fazemos mais. Fazer o quê? Fazer o quê? O Pesque Leve está lá, entrega as traças. Aqui se tinha um projeto de piscicultura na Secretaria de Agricultura que era exemplo. Eu lembro. Quantos municípios vieram aí copiar para implantar? Quantos agricultores aqui no município tinha os alevinos que era produzido ali para poder incentivar a piscicultura? E hoje não tem nada, acabou. Você vai lá no Pesque Leve, dá tristeza. Quando eu cheguei no comício, aquela multidão lá em Palmital, que nós chegamos, primeira coisa que a senhora falou que mora em frente, ali atrás do bar, falou assim, Quinha, vocês têm que ganhar a eleição para poder voltar ao Pesque Leve, uma pesca esportiva, a praça está acabada, a quadra acabou, isso aqui está uma tristeza. Então o que a gente vê pelo município afora, está faltando coragem, está faltando amor para poder voltar ao que Casimiro era. Então, senhor presidente, fica aqui, já vou encerrar. Fica aqui a minha indignação. Não, vou poupar, senhor presidente. Fica aqui a minha indignação, mas quero deixar registrado aqui. Pega os nomes, falei, pega o nome dos guardas que estão fazendo isso. Falei para a pessoa, pega o nome. Tira a foto. Quando você botar o carro, tira a foto. Você não tem o WhatsApp? Vai lá e tira a foto do carro. E pega o nome do guarda. Vai no Ministério Público e entrega. Dou a parte sim, vereador. Eu gostaria de dizer que o senhor não tem mais direito de dar a parte porque o seu tempo já terminou. No tempo dele, o vereador fala. Tá bom, vereador? Então, senhor presidente, vou encerrar. Tá. Encerra, por favor. Conclua, porque a sessão está passando de muito. Com muito todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. O limite é de 7 minutos de acordo com o regimento. Um vereador, como todos nós aqui, um vereador democrático. E eu jamais vou negar a parte a qualquer vereador, desde a minha passagem aqui por esta casa. Próximo. Desculpa. Próximo. Eu neguei com o poder que eu tenho para negar.
Próximo vereador, com direito. Vereador João Medeiro. Senhor presidente interino, senhores vereadores, assistência. Eu vou à parte, vereador, era para falar que a sua acusação perante a uma instituição pública, que é a Guarda Municipal, ela é muito grave, porque nós estamos falando não de política, nós estamos falando de profissionalismo. Eu acho que se foi feita alguma reunião e que nessa reunião fez com que esses profissionais da área de segurança, que tem a prerrogativa de cuidar do nosso patrimônio, eu com sinceridade, eu vejo isso com grande risco de Vossa Excelência trazer para esta casa uma acusação tão grave com relação a uma instituição pública que cuida do nosso patrimônio. Eu quero acreditar, vereador, que lá na Guarda Municipal nós tenhamos profissionais responsáveis e comprometidos, não com política, mas em prestar um bom serviço à nossa sociedade. Então, é uma situação trazida por Vossa Excelência aqui. Não quero dizer que eu estou duvidando do que Vossa Excelência passou aqui neste momento, mas eu quero acreditar que os profissionais da área da Guarda Municipal, uma instituição que está ali e foi configurada para atender às demandas da nossa sociedade, não as demandas de prefeito, de secretário e seja lá de quem for. Está ali para atender às prerrogativas, às suas atribuições e multar sim quando tiver a pessoa errada dentro da ordem pública. Eu sempre zelei aqui pela questão da educação. Primeiro, educar o povo, conscientizar o povo antes das penalidades. Porque é assim que a gente vai fazer uma sociedade mais justa e equilibrada. Quero aqui também cumprimentar o professor Juan, e seus atletas, no desempenho de suas funções lá, que com clareza fez aqui a sua explanação e manifestou a sua indignação com relação ao poder público, na sua inércia diante de situações voltadas ao esporte. Isso é inadmissível, realmente. Nós estamos caminhando aí, o Plano Municipal de Educação já prevê até 2020 que nós tenhamos 50% das escolas, nós tenhamos em tempo integral. E o que é uma escola em tempo integral? Ela está ali associando não só a parte pedagógica, a questão educacional, mas também atrelar o esporte, a cultura, a arte dentro da escola. E quando a gente vê essa inércia por parte do poder público, a gente se remete lá em 2005, o professor Juan e aos alunos, e aqui, que eu fui autor do projeto de lei de incentivo ao esporte no município. Eu fui o autor desse projeto. Hoje nós temos uma lei de incentivo ao esporte no município e que naquela época ela foi regulamentada através de um decreto do prefeito. E naquele decreto eu questionei lá atrás que o decreto ele dificultava a questão do implemento da lei. Você faz uma lei, você cria uma lei que no decreto estabelece as normas que vão fazer jus ao recebimento da verba por parte dos atletas. E o decreto do prefeito naquela época praticamente engessou a lei. E aí, professor Juan, eu tomei iniciativa assim que o prefeito Antônio Marcos entrou, que a proposta era pela mudança, procurei o prefeito, ele me autorizou a fazer as mudanças necessárias ao projeto de lei e também ao decreto. Tivemos trabalho, está ali uma pessoa que nos ajudou muito nesse implemento, o doutor Rodrigo. Fizemos as alterações no projeto de lei de minha autoria, que precisavam de adaptações. Fizemos a alteração no decreto, com minuta de projeto. Devolvi ao prefeito
para que ele remetesse para esta casa para votação. Até hoje, o prefeito Antônio Marcos não voltou com essa lei e com a alteração no decreto para favorecer os nossos jovens atletas. Os nossos atletas em potencial e, acima de tudo, divulgar o nosso município em todos os rincões desse país, em todos os lugares, inclusive de maneira a levar também o município a ultrapassar as barreiras não só do nosso país, mas como de outros países também. É lamentável, professor Juan, é lamentável ouvir essa indignação e me sentir, como autor do projeto de lei, neste momento, uma pessoa impotente diante dessas situações, porque é uma lei que tem que vir do Executivo para que a gente aprove, porque gera despesa, e tudo que gera despesa tem que vir do Executivo. Não pode ser um projeto de lei de iniciativa do vereador. Então, estou aqui colocando essa situação e é só isso, senhor. Muito obrigado. Próximo. Não tendo mais nenhum vereador fazer uso da palavra, gostaria de convidar aqui na frente o senhor Marcos, que fez o pedido para fazer uso da tribuna livre. Gostaria de dizer que o senhor tem 10 minutos para usar a palavra. Não pode se dirigir a nenhuma das autoridades presentes, nem a autoridade do prefeito. Tem que apenas expor o seu pensamento referente à ideologia que o senhor está trazendo aqui para casa. Tá bom, senhor Marcos? Vontade. Fala da cadeira aí, você vai sentar em uma mesmo? Fala daquela ali, pega de Rafael. Pega de Bruno não, que o Bruno está aí. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, presidente. Bom dia, assistências, amigos. Peço desculpa pelo nervoso, mas é muito importante a minha vinda aqui, de muita responsabilidade, pois estou representando o meu bairro, o bairro São João. Há 4 anos atrás, nós encaminhamos um abaixo-assinado ao vereador Quinha, e esse abaixo-assinado originou, agradecemos ao prefeito, a formação do nosso bairro, que eram 4 loteamentos, e hoje é o bairro São João. E nessa mesma época, o prefeito fez a promessa que nesse mandato agora ele deixaria o bairro pavimentado, rede de esgoto e água. E, infelizmente, isso não aconteceu. Recebemos uma verba destinada pela Caixa Econômica Federal, onde os senhores aprovaram esse empréstimo, de 15 milhões e 700 alguma coisa, e esse valor, a maior parte, como todos sabem, é do governo federal e 5% do município. Mas, infelizmente, essa verba também não chegou ao bairro. Chegando agora, faltando alguns dias para a eleição, há uma semana atrás, no sábado, para ser mais preciso, começaram as obras. Mas essas obras, na verdade, chegaram com manilhas que eu não sou engenheiro, não sou realmente sabedor com técnica, mas são manilhas muito pequenas, manilhas de 40. E isso tem trazido muita preocupação para o bairro. E hoje eu estou trazendo de novo aqui um abaixo-assinado, hoje para os senhores, onde a gente pede a inclusão das obras, a inclusão do valão. Porque em reunião convocada pelo prefeito há 2 meses atrás, ele nos passou que o bairro teria a obra na avenida principal de pavimentação, mas não entraria a obra no valão. Palavras ditas por ele mesmo. O valão não entraria. E a outra pergunta que nós fizemos, que é de grande importância para o bairro, é esta instalação de tubulação de água. E, de novo, tivemos uma negativa. Não teria instalação de tubulação de água. Parece que na metade do bairro. Só que hoje nós somos um bairro de mais ou menos 5 mil famílias. E é inviável, é até desumano a gente aceitar que só entre instalação de água para metade do bairro. E a outra metade mais carente, como alguns de senhores com certeza conhecem, o vereador Joninho conhece, o vereador Bruno conhece, o vereador João, o vereador Quinha, todos vocês, Bondino, vocês sabem que o lado que não vai entrar a obra é justamente o menos privilegiado. É onde nós temos hoje famílias tirando água de dentro do valão. Pessoas até não acreditam.
mas nós temos filmagem, nós temos reportagem, bomba sapo dentro do valão, jogando água para as caixas d'água e depois colocando cloro. E a gente sabe que isso não atende à água. São famílias com crianças, para beber, para comer, para tomar banho. Essa semana choveu e as pessoas pularam de felicidade. Choveu, vai ter água. Vamos captar água do telhado e vamos encher as caixas d'água. Então eu tenho na minha casa não falta água. Eu moro no início do bairro, não falta água, graças a Deus. Eu tenho uma cisterna de 15 mil litros. Mas eu sempre digo para minha esposa, para minha família, é impossível entrar na minha casa e saber que eu tenho água e as pessoas lá não têm. Crianças não têm. Não é demagogia, mas a gente que tem coração, que tem filho, não consegue olhar para uma criança e saber que não tem água dentro de casa. Então hoje a gente pede aos senhores ajuda, a gente clama ajuda a vocês, aos senhores, perdão, porque a gente quer pavimentação, é claro que a gente quer pavimentação. Mas não adianta a gente ter uma rua asfaltada e você chegar com o seu carro em casa, abrir a torneira e não ter água. Não tem água para beber, não tem água para comer. Então realmente o povo hoje quer ser escutado. O povo hoje precisa da instalação de tubulação de água. É o mais importante para a gente. E outra coisa, o abaixinado pelo valão, porque também é inconcebível duas avenidas de 800 metros cada uma, mais ou menos, serem pavimentadas e o valão continuar com mato, com lama e com esgoto, infelizmente, sendo jogado in natura dentro do valão hoje. Então, a nossa preocupação é essa e nós entendemos que só os senhores poderiam nos ajudar. Outra coisa que eu queria deixar bem claro é que essa semana tivemos uma reunião lá do prefeito, onde ele falou em palanque que o nosso abaixo-assinado seria contra a obra. Eu queria deixar bem claro que nós não somos contra a obra, que nós não somos malucos. Nós moramos lá, eu quero ver minha rua pavimentada. O que nós somos é a favor do respeito com o morador. Nós achamos que deveríamos ter, se possível, uma reunião com o secretário de obras, porque quando ele esteve lá, o engenheiro não tinha um projeto, infelizmente, na mão, disse que esqueceu, e a gente gostaria de saber realmente desse projeto, se inclui essa obra do valão, já que o prefeito disse que não, a gente pede que inclua essa obra, porque a gente quer que acabe com esse esgoto, não pode ver aquele valão, que há 6 anos atrás, quando eu fui morar lá, a gente pegava água de dentro do valão para fazer limpeza de perna, depois de uma obra, de um braço, das mãos, a gente usava a água para fazer a obra, e hoje a gente não pode nem chegar perto, porque é esgoto puro. E a água também, eu volto a frisar, que a água é desumano, você ter uma população pegando água de dentro desse valão com bomba sapo. E senhoras idosas tendo que andar 500 metros para encher um balde, uma bica que nós temos lá na frente, pertencendo já a Rio das Ostras, para tentar levar uma água. Eu agradeço aqui, eu realmente não vou me prolongar, porque eu acho que as necessidades do bairro, todos os senhores conhecem, até porque são vereadores do município, não só de Casimiro de Abreu, então os senhores conhecem a nossa região, sabem das nossas necessidades, mas quisemos vir aqui representando o bairro. Agradeço aos moradores amigos que acreditaram e confiaram em mim, confiaram. Nós temos aqui um assinado com 276 assinaturas. Mas se os senhores acharem que é pouco, a gente pode dobrar isso fácil, porque a população realmente quer ajudar. É que o tempo era curto para andar nas ruas, a maioria dos moradores trabalham, então a gente tem que fazer isso durante a noite, mas trouxemos aqui. E pedimos, então, a ajuda de vocês, essa intervenção. Se pudermos ter uma reunião com o secretário de obras, realmente passarmos para eles as nossas necessidades. E outra coisa, essas manilhas estão sendo, o que passaram para a gente, vão ser jogadas para dentro do valão para escoamento das águas das ruas. E nós sabemos, nós que somos moradores, sabemos que o final do valão ele está interditado, está bloqueado. Então, se a chuva vier, como veio em janeiro, por exemplo, que o bairro encheu, provavelmente vai encher a casa da gente, as nossas casas. Nós que somos moradores que andamos lá, sabemos o que acontecemos. Então, agradeço mais uma vez aos senhores. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança de me dar a tribuna livre, e nós esperamos realmente a ajuda de vocês. Muito obrigado. Nós daremos início agora à ordem do dia. Ele já faz uma explicação pessoal. Tem. Daremos início à ordem do dia agora. Na ordem do dia, o ofício de número 409/2016, de 14 de setembro de 2016, a Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor presidente,
Cumprimentando cordialmente, venho por meio desse solicitar a reserva da plenária da Câmara Municipal o dia 28 de setembro de 2016, às 15 horas, para que possamos apresentar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2016, conforme lei complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou a emenda constitucional número 29. Atenciosamente, Edson Manifeste Franco, secretário municipal de saúde. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores de assistência, eu não sei se permite o nosso procurador, se cabe uma emenda para que nós possamos pedir ao secretário, já que ele vai vir aqui prestar conta, para uma emenda para que ele traga o pagamento da UBS lá de Barra de São João, o projeto e o pagamento e o empenho que foi pago da UBS do projeto. Será que a gente pode, já que ele vai vir aqui prestar conta? Vereador Quinha, a gente faz o seguinte, o senhor esteja presente e cobra isso dele, pessoal. Mas não adianta, que aí aproveitava e já trazia, senhor presidente. Aqui é só o plenário, né? Tá, só o plenário. Tá, desculpa, senhor presidente. Bom. Desculpa, é só o plenário. Sou favorável. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, Bruno Miranda, vereador, vem requerer nos termos do artigo 34, inciso de 14 da Lei Orgânica Municipal, do artigo 122, parágrafo 3º, inciso 7º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, a convocação da senhora Rosana Lélia de Souza Santos Machado, secretária municipal de Assistência Social, para que venha a plenário e preste informações e explicações sobre os seguintes temas, todos a partir do exercício 2013, até a data da explanação em plenário. 1. Projetos sociais elaborados, executados em andamento junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, com respectivos valores, atendimentos e objeto, procedimentos, requisitos e critérios para a escolha dos beneficiários para entrega de cesta básica pelo município. 3. Quantitativo mensal de cesta básica entregues por mês pelo município, com respectivos valores. 4. Quantitativo de servidores efetivos, comissionados e contratados junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. 5. Procedimentos, critérios de aplicação, valores e destinação de recursos recebidos oriundos dos governos estadual e federal. A presente medida tem por objetivo promover a fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal, competência esta atribuída ao Poder Legislativo pela Constituição Federal, devendo a realidade casimirense ser esclarecida de forma inequívoca para a população. Casimiro de Abreu, 9 de agosto de 2016, Bruno Miranda, em discussão. Vereador Bruno Miranda, autor. Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência por ter botado em pauta hoje, depois de quase um mês, né, esse requerimento de nossa autoria. Eu agradeço a Vossa Excelência. Vai ser de suma importância a secretária vir nessa casa para dar esclarecimento sobre alguns fatos que andam acontecendo na secretaria dela. E isso quem sai ganhando é a própria população, né? O secretário vindo na casa esclarecer os fatos que acontecem na secretaria. Então eu agradeço a Vossa Excelência por ter botado em pauta. Quero pedir aqui aos nobres vereadores que votem favorável a esse requerimento, para que a secretária venha à casa e dê informações no prazo aí de 15 dias. Obrigado, presidente. Próximo. Em discussão. Vereador João Medeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente vai votar uma convocação, mais uma vez, de um secretário, no caso a secretária. Eu quero acreditar que aí ela tem 15 dias, né, para comparecer, uma convocação, ela tem 15 dias para comparecer a esta casa, e 15 dias, todos nós sabemos, nós estamos a 12 dias de uma eleição, naturalmente ela vai estender isso, e vai ser depois das eleições. Eu gostaria, porque essa convocação é uma convocação que busca o vereador ter acesso a informações extremamente relevantes no contexto da pasta. Eu quero dar uma sugestão à secretária, porque mesmo tendo 15 dias, eu acho que o coordenador de campanha aqui
o coordenador de campanha do governo, eu poderia solicitar a presença da secretária antes das eleições, porque seria até realmente esclarecedor para a sociedade e aproveitar, tirar até proveito disso, o governo tirar proveito dessas informações em seu benefício. Porque, não, se a secretaria desenvolveu e prestou conta adequadamente dos recursos do governo federal, é claro que isso favorece o governo, do ponto de vista a escolha do seu candidato à sucessão. Eu penso dessa forma. Então, a sugestão aqui para a secretária, mesmo ela podendo vir depois das eleições, que ela pudesse vir antes e chegasse aqui, desse uma clara demonstração de transparência dos recursos e expusesse aqui para a sociedade o que pleiteia o vereador no seu direito, no seu exercício do mandato, que é receber e dar divulgação às ações desta pasta. Muito obrigado. Parabéns ao vereador proponente. Em discussão, vereador Eliezer Crispim. Senhor presidente, público presente, como o vereador João me citou aqui, dizer ao vereador João, se quiser eu passo o telefone da secretária. Não vejo qualquer relação com a comparação que Vossa Excelência fez. Liga para a secretária, pergunta a ela se ela quer vir, né, antes do prazo regimental. Não, acho que Vossa Excelência foi infeliz. Eu não tenho nenhuma interferência com a vontade da secretária com relação à pauta que o vereador Bruno pleiteia. Né, eu acho que não caberia a colocação. Muito obrigado. Em discussão. Nenhum vereador mais para discutir a matéria. Colocamos em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Gabinete do vereador Luiz Robson da Silva Júnior, Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, no uso de suas atribuições legais, confere a presente moção de aprovação de Aline Almeida de Lima Reis. Sala de sessões 9 de setembro de 2016, em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação. Indico a mesa na forma regimental que seja oficiado ao prefeito municipal, sugerindo que a instalação de redutores de velocidade nas principais ruas e vias do distrito de Barra de São João seja feita ainda durante a pavimentação e não após a conclusão das obras. Essa indicação, à medida que ora se propõe, tem por objetivo tornar mais eficiente as obras de pavimentação da cidade e de instalação de redutores de velocidade, pois é comum colocação de quebra-molas e tachões somente após a terminada de entregues das vias já pavimentadas. Casimiro de Abreu, 12 de setembro de 2016, Odino Miranda, vereador. Antes de colocar em discussão, só gostaria de esclarecer que está faltando aqui incluir essa colocação de redutor de velocidade nas principais do bairro São João. Que durante a pavimentação já seja colocado, junto com a pavimentação, os redutores de velocidade. É porque na hora de digitar aqui nós esquecemos de colocar o bairro São João. Então a indicação é para as vias principais do bairro São João, que já na pavimentação seja também instalado junto os redutores de velocidade. Tá? Em discussão. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação. Indico a mesma forma mensal que seja oficiado ao prefeito municipal para que seja promovida a diminuição do quebra-mola da Rua M, próxima à Rua Sol e Mar, distrito de Barra de São João. Em discussão. Eu peço permissão aos colegas para que eu possa falar, já que a indicação é nossa. Essa indicação eu tive lá na Rua M, na casa de uma amiga, na Rua Sol e Mar. E o quebra-mola lá, realmente, acho que até um caminhão tem dificuldade de passar. O quebra-mola é imenso demais, é uma barreira. Né? Então, assim, os moradores já cansaram de solicitar que fosse diminuído o quebra-mola, mas nunca foi atendido. Então, pediram que a gente fizesse essa indicação, é uma indicação popular, a pedido da população. Eu gostaria de contar com a ajuda dos nobres pares. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação. Indica a mesa na forma regimental que seja oficiado ao prefeito municipal para que seja promovida a pavimentação do trecho da Rua do Telégrafo, Rua Borboleta, em Barra de São João, que ainda não possui asfalto. Em discussão.
Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação. Indica a mesa na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que seja promovida a colocação de caçambas de lixo na rua 15 de novembro, em Barra de São João, em substituição aos atuais latões. Vereador Dino Miranda. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não tendo mais ordem do dia, a gente vai dar entrada agora à explicação pessoal e a gente vai estender o tempo máximo devido à declaração, à tribuna livre do senhor Marcos. A gente vai estender o tempo de 7 minutos para 10 minutos, porque só alguém pode querer estar falando a respeito da explanação feita pelo senhor Marcos. Então, nós daremos 10 minutos para cada vereador na explicação pessoal. Vereador Eliezer, para fazer a chamada do vereador Eliezer, segundo secretário. Aí alterna. Vereador Quinho. Vereador Quinho. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência que nos honra com suas presenças, assistência da internet. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar aqui o cidadão Marcos, morador daquele bairro, em Barra de São João, no bairro São João, em Barra de São João. Quero parabenizar, Marcos, pela sua coragem, pelo seu carinho e respeito que você tem por aquela população. E dizer que nós temos a responsabilidade de fiscalizar. Aquela obra é uma obra boa, foi realmente feito um empréstimo, onde que esta casa aprovou, a contrapartida do município é 5%, e eu quero dizer que o Marcos, o seu Alfredo, a população, o seu Hélio, o seu Guedes, a população, enfim, moradores, ela não é contra a obra, é contra do jeito que está sendo feito. Eles estão colocando uma anilha de 40 no valão. Olha que falta de responsabilidade. De 40. Como é que vai absorver esse monte de água que vai ali passar por essa manilha? E o que eles querem é que seja feita uma obra boa. O valão tem que ser feito. Tem que cimentar do lado. Tem que fazer uma obra de qualidade. E eles querem fazer o quê? Querem fazer calçar em volta do valão, naquela rua principal, e depois como que vai limpar? Como que vai limpar? A reta vai entrar, vai quebrar tudo, não vai ter por onde jogar, então tem que primeiro acertar, fazer primeiro uma obra decente. Não adianta fazer uma obra eleitoreira. Essa que é a questão. Nós não somos contra. A população lá não é contra. A população quer que a obra seja feita, mas se feita de qualidade. Pô. Não é fazer uma obra desse jeito. Ah, porque o engenheiro sabe. O engenheiro não sabe nada. Porque se ele soubesse, ele não deixava botar manilha de 40. A Secretaria de Obras de Casimiro tem que rever isso na prefeitura. Uma rua enorme daquela, um valão enorme, com mais de 1 quilômetro. Botar manilha de 40 é lamentável. É isso que a população está reivindicando. Não está reivindicando para não fazer a obra. Então, senhor presidente, outra questão também, senhor presidente, que eu quero trazer aqui, na questão das multas. Eu não estou dizendo que foi o secretário, eu não estou dizendo que foi o prefeito. Agora, o que não pode é fazer isso. Eu acho que o guarda, ele está ali para coibir as coisas erradas. Não é para sair multando de qualquer maneira, porque o carro está com 40. Se o carro está no lugar certo, se o carro está legal, por que multar? Eu acredito que esse guarda não seja pai de família. Não seja. Porque hoje a situação que nós vivemos, que o país atravessa, uma crise econômica grande, hoje uma multa aí de R$100 e tantos no final do mês, faz falta. Faz falta.
Então, senhor presidente, essa é a questão. Eu acho que deveria parar com isso. Nós não podemos conviver com esse tipo de coisa. A política vai passar, as amizades têm que permanecer. Porque nós somos moradores daqui. Eu já vou terminar, senhor presidente. Mas eu quero aqui parabenizar, Marco, pela sua coragem, pelo seu carinho e o respeito que você tem pela população do bairro São João. E se Deus quiser, se assim Deus permitir, nós vamos dar dignidade àquela população. Porque esta obra não atinge toda a população, vai de parte. E a mais sacrificada é do balão para lá, do lado direito. É do lado direito, do balão que entra no sentido Barra de São João. Porque a de cá também precisa, do lado de cá. Mas ela ainda tem mais, já colocaram mais aterro, enfim. E o lado de lá que realmente precisa. Eu, se fosse prefeito, e eu pedi a ele na época, prefeito, já que a SEDAI não colocou a água, doa os canos, a prefeitura pode doar. Se gasta dinheiro com tanta coisa, doa os canos. E a SEDAI vai lá e coloca, que a SEDAI está passando por dificuldade, deva ser isso. E a prefeitura doava os canos, fazia uma doação, e a SEDAI ia lá e colocava água, que água é vida. Aquela população precisa, é o único bairro que não tem água. Em Barra de São João. É o único bairro que não tem. E é doído. O Marcos, que é morador de lá, dizer que as pessoas botam a bomba-sapo dentro daquela vala para tirar a água e tratar e botar lá em cima na sua caixa d'água. Isso é covardia. Então, senhor presidente, fica aqui o meu agradecimento, Marco, por você ter essa coragem, o carinho e o respeito que você tem por aquela população. Então, senhor presidente, fica aqui, muito obrigado. Vou me retirar, senhor presidente, porque eu tenho um compromisso. Não, eu vou ficar então, a pedido do nosso companheiro e amigo Eliezer, eu vou ficar. Muito bem, parabéns. Vereador Eliezer. Senhor presidente, mais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa, cumprimentando o Wagner e cumprimento os presentes. Eu não ia falar, mas vou, visto que a tribuna livre foi cedida aqui para o Marcos, e até é estranho que traga o tema dessa forma para aqui, né? Mas eu acho que a tribuna livre ela é oportuno para a população para trazer tema de relevância, mas o que vejo que foi trazido aqui uma oportunidade para criticar um trabalho que está sendo feito e falado de forma até pejorativa. Mas, meu querido Marcos, eu quero relembrá-lo de certas situações, né, que essa Câmara aqui conhece, que os demais vereadores aqui são conhecedores da história daquele bairro, né? Um bairro em que, em 2009, quando nós assumimos o governo, foi praticamente a primeira encrenca que nós arrumamos. Ter ido conter uma manifestação de moradores queimando pneu, porque o bairro foi um bairro que um loteamento irregular apresentado pelo ex-prefeito e que deixou ser invadido. Um bairro que foi ocupado, que era conhecido lá como Tigres, eu nunca consegui entender qual é o limite onde começa, onde termina, enfim. E se o senhor Marcos é de lá, dessa época, né, de 8 anos, vai se lembrar muito bem. Eu estive lá, tenho fotos, documentação daquela região, muita lama, difícil acesso, não tinha sequer ruas. Muito gato, era gato feito em postes improvisados. E naquela ocasião, como tantos outros problemas que o governo teve no início, lá foi um deles, que a Ampla foi lá, cortou os gatos, suspendeu os gatos, e a população, dentro do seu direito, que eu acho que foi justo e pertinente, foi fazer a manifestação, queimaram o pneu, né, fizeram uma série de manifestações, e naquela ocasião caiu na conta do governo, ou seja, uma herança maldita
em que o governo anterior deixou um local que foi ocupado de forma desordenada, né, que a própria fiscalização, né, não atuou na forma institucional que precisava. Enfim, e aí é igual consertar o motor do avião no ar, né? É um problema para o bairro isso, é um problema. Mas em momento nenhum, senhor Marco e público que nos assiste, o governo deixou de estar presente. Naquela ocasião, inclusive, quando a Ampla cortou os gatos, até pouco tempo atrás, antes de ter feito a extensão de rede lá, havia um poste com um transformador que a prefeitura pagava religiosamente todos os meses a conta de energia elétrica para que as ligações, né, eu não digo nem que seriam mais gatos, seriam gatilhos, porque gato se diz de roubo, mas a prefeitura, mesmo com aquela ligação precária eu acho que ocorreu por mais de 1 ano ou 2 anos, se não lembro exatamente o tempo, a prefeitura pagava uma conta que vinha todo mês lá, 8, 9 mil, dependendo do mês, aonde ligava residência, padaria, comércio, etc, etc. Quem é do bairro e conhece lá sabe muito bem do que eu estou falando. E eu tenho fotografias, foi tudo documentado. Vereador Quinha, vereador João, que frequenta o bairro, sabe muito bem disso, do que estou falando. E quando fala-se do projeto lá da obra que está sendo feita, estranho dizer que é verba da Caixa. Não é verba da Caixa, não existe esse negócio de verba da Caixa. Eu sou cidadão brasileiro, eu pago CMS, eu pago imposto de renda, eu pago PIS, eu pago CONFIS, eu pago CID, eu pago IPI, todos nós pagamos. O governo federal não é dono de recurso, não. O recurso é da população brasileira. O governo federal, muito pelo contrário, ele é sacana com os municípios, porque ele pega a maior parcela dos tributos do cidadão e distribui a critério político para o Brasil inteiro. É isso que toda a população fala e os políticos aqui da região sudeste criticam. Que a região sudeste e a região sul acabam carregando o país nas costas, porque as decisões de Brasília são equivocadas. Então a verba da Caixa Econômica não vem de graça, não. Essa Câmara aprovou um convênio oneroso. Convênio oneroso quer dizer que o município vai pagar. O município vai pagar, não é isso, vereador Quinha? Há uma parcela de desconto mensal, né? Eu não me lembro qual é o cronograma de desembolso, que o município vai pagar pela obra lá. E a obra lá não é feita a nosso critério. Aqui não tem nenhum técnico da área de engenharia ambiental, da área de engenharia civil, né? Nós não somos. Eu me restringo a falar assuntos que eu sei. Se a manilha é A, se é B, se é C, se a rua está assim. Aquele foi um projeto que foi aprovado pelos técnicos da prefeitura e pelos técnicos da Caixa Econômica. A técnica que eu falo é a área técnica de projetos da Caixa Econômica, que tem licença ambiental, que tem aprovação no CREA, que tem aprovação no INEA. Então, nós não estamos falando de um projeto que está sendo feito de qualquer jeito. E obra de convênio, nós sabemos, ela é lenta, é demorada, ela acontece por etapas. Diga-se passagem, a obra do saneamento aqui da sede. Nós já vamos aí para 8 anos, e acredito que ainda vai passar mais um ano, ainda que a obra não seja concluída. Então, temos que dizer sim, a obra vai acontecer, a obra está acontecendo, a obra não vai terminar agora com 1 semana, aquilo é uma obra que deve demorar em torno de 15 a 24 meses, ou seja, nós estamos falando de uma obra que só deve terminar lá para 2018. Né? Queríamos que a obra tivesse ocorrido antes, queríamos, mas não aconteceu. Né? E também só aconteceu porque o município está em dia com o CALC, que é nós somos considerados um município bom fiador, bom pagador, né? E por isso que está sendo feito. Então eu me peço desculpa, mas não concordo com as colocações que você fez aqui, e dizer que a extensão de rede, como está lá, que eu sei que houve abaixo-assinado, pedido da população, que é perfeitamente legítimo. Está feito, foi feito lá. Agora, vir aqui dizer que está abandonado, que o problema não foi criado por esse governo. Lembre-se bem,
O problema foi criado no governo do candidato do PSB. Se foi mal feito ou se foi bem feito, os problemas que tem lá foram herança. Mas eu acho que, seja lá quem for o prefeito, tem que assumir o problema, já que a população está lá, não pode pagar por isso, tem que assumir. Semana que vem, domingo, escolheremos o próximo prefeito, né? Deus queira que seja legal, que nós não tenhamos problema na eleição, mas seja lá quem for o prefeito, tem que assumir não só a obra lá do São João, mas todas as obras em todos os bairros do município que sofrem do tipo de problema. E quando o senhor Marcos falou aqui de encanamento, nós temos que lembrar, em dezembro de 2008, o ex-prefeito mandou a esta casa a prorrogação do convênio com a SEDAI por 25 anos. Então, vamos deixar muito claro, a responsabilidade pela gestão de água potável e esgoto do município é aqui na sede. O Águas de Casimiro de Abreu é responsável pela sede do município, por Professor Souza e por Rio Dourado. O Barra de São João é a SEDAI. Vamos botar assim, na conta de quem de direito. É responsabilidade da SEDAI. A SEDAI, ano passado, arrecadou 11 milhões. 11 milhões em Barra de São João. Não investiu nem 500 mil em infraestrutura lá no bairro. Então, nós temos, da última vez, inclusive, que estive aqui nessa Câmara, na condição de presidente do Águas de Casimiro de Abreu, eu falei, temos que cobrar sim a da SEDAI. E acho mais ainda, nós temos que pedir, né, e colocar essa casa e o próximo prefeito, é tirar a SEDAI de Barra de São João. Eu acho que o município tem que assumir toda a gestão da água e do saneamento. Então, que não fique esquecido isso. A responsabilidade da água de Barra de São João é da SEDAI, uma concessão que não fomos nós que fizemos. Para finalizar, a conselheira parte, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores e assistência, quero agradecer a parte desse grande e ilustre vereador, meu amigo particular, gente da melhor qualidade, vereador que conhece bem. Eu só quero dizer que o Marcos esteve aqui, não foi contra o projeto, não foi contra a obra. Ao contrário, ele veio só reivindicar que a manilha realmente se pode mudar. Está em tempo ainda, que botou poucas manilhas lá, que a manilha que está lá é de 40, não suporta. Isso que ele quis dizer, ele não está aqui para, não veio aqui, eu não sou defensor, não veio aqui para poder criticar a obra, ao contrário. Tenho certeza que não é isso a questão dele. Quanto à questão da AMPLA, eu queria dizer ao nobre vereador, que me deu a parte, que a população, hora nenhuma, fez manifestação contra a prefeitura. Que a prefeitura não é concessionária da AMPLA. Ela não é concessionária. Fez, sim, para a AMPLA colocar a luz. Como foi lá e colocou. Se eles não fazem isso, não teria. E nós temos que parabenizar. Parabenizar o prefeito quando ele assumiu lá, que ele tem que assumir. E o ex-prefeito, que deu a oportunidade para cada um morador ter seu terreno lá. Que eles compraram, os terrenos são comprados, não são invadidos, não. Os terrenos são comprados. E aí a manifestação foi viável, foi louvável. Teria que ter feito a manifestação contra a AMPLA, senão a AMPLA não tomava atitude. Eu me lembro muito bem que está aqui, ó, Eto foi um que brigou para a luz entrar no arroz. Se tem luz lá, foi ele que brigou. Não estou puxando o saco. Mas foi ele que brigou, que começou. Foi Eto que começou e hoje tem luz lá. Agora, quanto ao contrato da água, eu quero dizer que eu votei favorável. Votei água de boa qualidade. Eu votei. Na época que veio o projeto, nós tentamos incluir o bairro São João, que na época não era bairro, era Tigre. E eu me lembro muito bem que o secretário na época, que foi deputado e era secretário, o Fernando Lopes, teve lá e nós conseguimos ainda colocar no Paraty. Porque eu falei, se não colocar, nós vamos botar contra. Agora, como que poderia ficar? O Palmital hoje tem água de qualidade. Porque o ex-prefeito, na época, colocou. E tentamos colocar o bairro São João. E eu sempre disse aqui, ao nosso padre, não é justo. Veja o trabalho de Vossa Excelência, fez à frente da Água de Casimiro de Abreu, fez um trabalho extraordinário, ninguém pode tirar o mérito. E eu sou
louco. Eu queria ainda estar como vereador se nós pudéssemos pegar, municipalizar a água. Só tem um minuto para concluir, vereador. A água de Barra de São João, que pudesse municipalizar, que é um trabalho que a gente tem, uma luta que a gente tem, o vereador João, o prefeito atual, que também participou dessa luta que a gente tem de municipalizar a água de Barra. Agora, eu, na condição de prefeito, eu tinha doado os canos. Já que a SEDAI não bota, eu doava os canos. Eu acredito que não fica ali nem 2 milhões. Não acredito que fique em 2 milhões. Porque se comprar uma quantidade de cano direto da fábrica, vai reduzir o preço e vai atender, eu tenho certeza que a SEDAI vai ligar. Então eu quero agradecer aqui a parte do vereador. Ninguém é contra a obra, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós não somos contra a obra, nem Marco, que é uma obra de qualidade, nós sabemos disso, uma obra de qualidade. O que está acontecendo? Uma manilha de 40, aquilo não é viável, não tem como, que no futuro vai dar problema. Muito obrigado pela parte, vereador, aqui ao respeito, e ao presidente desta casa e aos nobres padres. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou finalizar aqui dizendo o seguinte, nós não há como não tocar no assunto aqui, com todo respeito ao vereador Quinha, que concorre à vaga de vice-prefeito na chapa do PSB. Deixar claro também o que eu falo aqui, não falo me referindo à pessoa do ex-prefeito Paulo Dames. A gente fala como político. Como político, todos nós estamos sujeitos a ser inquirido, ser questionado. E tirei aqui um trecho que falava aqui do advogado Dr. Werneck, postado em 27/7, na página do candidato, dizia o seguinte, que dentre outras coisas, a justiça eleitoral há de confirmar o direito do povo de Casimiro de Abreu. E ontem, o mesmo advogado vem dizer, venham informar o povo de Casimiro de Abreu que a decisão do TRE é recorrível. Todos nós sabemos que no próximo domingo teremos, daqui a 11 dias, teremos a eleição. E a eleição é o processo onde as pessoas vão escolher os seus candidatos. E, infelizmente, no Brasil, o jogo é jogado e só depois de finalizado o jogo que a gente vai saber se o jogo valeu ou não. Então, fica aqui meu alerta à população de Casimiro de Abreu. Pensem bem, vingança, voto de vingança, voto de mágoa, só traz mais mágoa e só traz mais mal à sociedade de Casimiro de Abreu. O advogado, como eu falei aqui, ir para a rua, querer fazer uma afirmativa, que a meu ver, e todo respeito que eu tenho ao ex-prefeito Paulo Dames, que na nossa visão sabia que poderíamos chegar a esse problema e insistiu com a candidatura. Eu acho que Casimiro de Abreu não merecia estar vivendo esse problema para que no próximo domingo, nós ficamos na incerteza do que vai acontecer depois da eleição. Então, que o advogado também, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, tenha mais responsabilidade com as palavras que coloca, porque lá na frente eu só quero não lamentar que a população seja enganada mais uma vez. Muito obrigado. Próximo. Vereador João Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, como não poderia deixar de ser, eu vou me reportar aqui para falar do bairro São João, depois da tribuna livre utilizada pelo senhor Marco, representante legal daquele bairro. Eu quero dar uma sugestão, Marco, você leva essa sugestão à própria associação de moradores, que a gente, um questionamento falado por você foi com relação à questão do diâmetro da manilha, de 40. Então, eu sugiro que a própria associação de moradores, está sendo falado aqui, se o governo, através da sua secretaria, dos responsáveis técnicos, não tomarem uma iniciativa, desde que você, a partir do momento que você traz esse assunto aqui para esse plenário, eu acho muito importante que a prefeitura, num gesto de humildade,
consiga ir lá no local, verificar tecnicamente sobre o melhor diâmetro da manilha. Mas a sugestão é o seguinte, Omar, peça à Associação de Moradores um engenheiro, né, que faça um laudo técnico, e em cima desse laudo técnico, a própria associação de moradores que tem esse poder, né, leve um ofício à Secretaria de Obras, também ao Ministério Público, né, paralelamente, tanto à Secretaria de Obras, esse laudo técnico, com a previsão ali, carimbado por um engenheiro, e leve isso à Secretaria de Obras e, paralelamente, comunique ao Ministério Público essa situação. Eu acho que seria a forma mais adequada para não se perder tempo, que a obra está correndo. Então, desde o momento que foi, do ponto de vista de vocês, identificado esse problema, corra também para solucioná-lo, né? Com relação à reivindicação do bairro São João, que é a expansão de água, canalização de água para aquele bairro São João, eu queria dizer, Marcos, que aí eu tenho que me reportar, sim, o vereador Eliezer, e vou ratificar algumas palavras do vereador Eliezer, e a gente não pode ter memória curta. Eu acho que o grande erro do político e da história política nesse Brasil é o político pensar sempre que o povo tem memória curta, né? E a gente, às vezes, tem que voltar, se reportar lá em 2008, né? Quando veio o convênio, o contrato da SEDAI com o município, um contrato de 25 anos, e que naquela oportunidade nós estávamos passando por um processo eleitoral, né? E que naquela oportunidade o prefeito hoje, Antônio Marcos, era vereador e estava postulando o cargo de prefeito, e nós éramos vereadores de oposição, eu, o vereador João Medeiros e o vereador Antônio Marcos, e a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, aproveitou a nossa ausência naquele momento para votar um convênio extremamente relevante para o distrito de Barra de São João. Extremamente. Eu digo isso, Marcos, porque é verdade. Aquele momento da votação lá é que deveria ter definido as metas do convênio. E a inclusão do bairro Tigres à época. Por quê? Porque naquele convênio previa a expansão do Recanto dos Paratis. Aí o vereador Quinha, que é o candidato a vice, vem aqui dizendo que não conseguiu, naquele momento, colocar um aditivo ao contrato, prevendo também o Tigres. Espera aí. Era um momento de votação na Câmara. Então não voto. Eu não voto. Se não tiver o Tigres, eu não voto. Assim que tem que ter o posicionamento de um vereador que representa de fato a população, é chegar naquele momento ali que o prefeito Paulo Dames, aproveitando da ausência dos vereadores de oposição, colocou aquilo em pauta para discussão e votação. A partir do momento que identificou a ausência do plano de expansão para contemplar toda a Barra de São João, porque só faltava aquele bairro. E quero dizer, senhor Marcos, e afirmo aqui, porque tenho documentos necessários até para mostrar à comunidade do bairro de São João, que estive lá na SEDAI, no Rio de Janeiro, para tentar convencer o presidente da SEDAI, que na época era o senhor Wagner Fichter,
com o doutor Heleno, que todos aqui naturalmente estão cansados de saber quem é, um Vaselino 171. Estive lá e nessa reunião, Marcos, ainda botei o celular na mesa. Falei, vou gravar. Vou gravar. E eles me autorizaram a gravar. Eu tenho essa gravação. Quem me acompanhou à época foi o vereador Bitó. O vereador Bitó me acompanhou à época nesta reunião com a SEDAI. Fui lá propor o aditivo ao contrato para o plano de expansão no bairro, naquele momento, o bairro Tigres. E só foi feito no Recanto dos Paratis, porque estava previsto no plano de metas, no convênio, e que lá, nessa reunião, eu falei que se não fizessem, porque já tinha aspirado o prazo para fazer o plano de metas, a execução no bairro Recanto dos Paratis, que já estava tudo previsto, como eu estava gravando a reunião, eu ia levar o caso ao Ministério Público. De uma hora para outra, a coisa aconteceu. Não quer dizer que eu tenha sido o salvador da pátria, mas estava lá, presente, reivindicando o cumprimento de um contrato. Porque até então não estavam respeitando nem o Recanto dos Paratis. E lá naquele momento pedi o aditivo. Trouxe esse manifesto porque esse aditivo, o presidente da SEDAI, o Wagner Victor, falou que só poderia ser repensado esse plano de aditivo mediante uma conversa com o executivo. Porque quem firma convênio não é vereador. O vereador foi lá tentar aparar as arestas, tentar pedir para que se enquadrasse o aditivo para resolver a questão daquele bairro. E levei isso ao executivo, porque quando eu fui autorizado à época pelo Antônio Marcos, representando o município. E trouxe essa pendência, vereador Eliezer, para o governo. E o governo nada fez. Nada fez. Aí hoje, a gente ouvindo isso tudo, a gente vê que o município está na contramão, companheiros. Porque o município, atravessando as dificuldades financeiras e econômicas que a gente está atravessando, ele não promove essa questão. Essa questão é uma questão de saúde pública. Falta de água é uma questão de saúde pública. A falta de investimento em água representa, isso não sou eu que estou falando, representa mais pessoas no hospital. Então, o grande erro do governo em não fazer esse investimento, jogar a bola para o Estado, é que ele não está vendo que isso está interferindo diretamente nos cofres públicos do município. Porque uma coisa tem que ser atrelada à outra. Porque a falta de água potável para a população significa mais investimento em saúde pública. Coisa que os governantes não conseguem identificar isso. Vereador João, claro, um minuto para concluir. Claro, senhor presidente. E quero dizer que está na contramão, porque se botar lá água encanada, vai arrecadar, o próprio Estado vai arrecadar, porque o povo quer pagar. O povo quer pagar. Vai botar o hidrômetro, o povo vai pagar. A mesma coisa, vereador presidente desta casa, e vai confirmar, aquele povo do bairro São João é o povo que luta diariamente para pagar o seu imposto, o imposto predial, territorial, urbano. Nem isso a prefeitura tem a capacidade de fazer de forma ordeira, porque é uma exigência que tem sido feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que está lá sempre nas ressalvas, para aumentar a arrecadação própria do município.
Nem isso faz com eficiência. E o povo quer pagar. O povo não quer dar calote. Principalmente o povo mais simples. Constata-se que o povo mais simples é o povo que mais paga com pontualidade. Isso não sou eu que estou dizendo, porque o povo simples tem pouco dinheiro e tem que pagar certinho, corretamente, para ter crédito. O povo quer pagar. Então a inoperância do poder público, nisso tudo, a gente vê que o momento que a gente está atravessando de dificuldade financeira e econômica, o município enfrenta a inércia de nos fazer uma regularização fundiária, permitindo a valorização daqueles empreendimentos. Minuta de projeto que eu fiz nesta casa, foi aprovado por esta casa, e nós estamos inertes. Se nós tivéssemos a regularização fundiária, nós teríamos um aumento considerável na arrecadação de imposto para o município, e automaticamente isso iria se reverter em benefício da sociedade com investimentos públicos. É uma inércia, é a contramão do serviço, do poder público, que as pessoas não conseguem enxergar. Então, Marcos, eu falo aqui para você que eu fico muito triste. Às vezes me sinto impotente e não vou muito lá no bairro, frequentei muito, diante de toda essa falta, essa inércia e essa capacidade do poder público de dar realmente a importância àquela comunidade como ela tem que ter, como todas as comunidades que nós vivemos em Casimiro de Abreu. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, vereador Zé. Vereador Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores por presente, novamente um bom dia a todos. Bom, senhor presidente, na última segunda-feira agora, tivemos uma decisão no TRE no Rio de Janeiro, aonde os desembargadores daquele tribunal decidiram lá por de 6-0 impugnar a candidatura do candidato a prefeito pelo PSB. Mas quero deixar aqui bem claro, senhor presidente, e para toda a população e o público aqui presente, que o candidato do PSB, Paulo Dames, cabe recurso e já está recorrendo, é candidato sim a prefeito de Casimiro de Abreu. E vou dizer mais uma: o maior tribunal que existe é o povo. E esse tribunal é soberano, senhor presidente. É soberano, vereador Quinha. Esse tribunal é soberano. Quem decide é o povo. E o povo vai decidir no dia 2 de outubro quem será o próximo prefeito de Casimiro de Abreu. O senhor quer a parte, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, obrigado pela parte. Vereador Bruno, quero endossar as palavras de Vossa Excelência na questão quando Vossa Excelência diz que a decisão é o povo. Realmente. Quer dizer que Paulo Dames, o ex-prefeito, é candidato. O nome vai estar lá registrado. É claro, quem é contra vai dizer que é contra. Ele não vai dizer, ele está do lado de lá. Ele vai falar, ele tem que jogar na rua. Que é contra. Então, cabe recurso, já está recorrendo. E se Deus quiser, nós vamos, no dia 2 de outubro, conclamar, com a graça, primeiramente, de Deus e depois da população, Paulo Dames, o prefeito de Casimiro de Abreu. Mas eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, lá atrás, no discurso do vereador João, quando ele disse da questão da água, realmente, o vereador não estava presente, o prefeito, que na época vereador, não estava presente, eu votei com minha consciência tranquila. Eu votei com minha consciência tranquila com o dever cumprido. Nós não poderíamos esperar mais, que era a oportunidade que tinha. Não, senhor presidente. Mas eu estou falando, só para dizer aqui, não estou falando
E naquela época nós tivemos ainda o entendimento uma semana antes, com o doutor Heleno, muito bem citado, que nós fomos lá no Peixe Dourado para incluir o Peixe Dourado. E tentamos incluir o Tigre, na época era Tigre, não era bairro, e o Paraty. Vereador Quinha, seu tempo está esgotado. Aí, senhor presidente, só para concluir, senhor presidente. Aí, ele disse assim, então, para dar sequência, nós vamos fazer o Paraty. Foi isso que aconteceu. Aí nós viemos aqui e votamos. Vossas Excelências não estava, mas não podia esperar, porque teria que o prefeito, que a água não era de Rio das Ostras, a água é de Casimiro. E o prefeito tinha que assinar, porque a SEDAI é dentro de Casimiro. Não, vou acabar. Então, senhor presidente, fica aqui. Obrigado, vereador. Meus agradecimentos. Vereador E dizer Bruno, à população continua. de Casimiro de Abreu que fique tranquila, que o candidato a prefeito Paulo Dame, do PSB, é candidato, sim. É candidato e com grande possibilidade de ganhar nas próximas eleições. É claro que o boato está aí. Agora mesmo eu recebi. Vereador Quinha, seu tempo está esgotado, vereador Quinha. Só para Vamos dizer, até a hora. recebi uma ligação. Quem? De um amigo meu. É verdade que o nosso candidato está impugnado? Falei assim, é mentira deles. É mentira, eles estão pegando mentira. Eles só sabem falar isso. Então, obrigado pela parte. Queria, antes do vereador Bruno retornar a palavra, queria lembrar os nobres que quando você pede a parte, tem que falar referente ao assunto que o vereador que a parteou está falando. Mas, senhor presidente, para terminar, quero aqui afirmar mais uma vez que o candidato Paulo Dames, do PSB, é candidato a prefeito, sim. Cabe recurso. Já deram entrada no recurso, né? Vai ser candidato. E vamos ver quem ganha nas urnas. Lá nas urnas. Não adianta querer levar para o tapetão. Mas também, senhor presidente, eu não posso deixar aqui de falar sobre mais um assunto. Na segunda-feira, quando saiu esse resultado, vereador Quinha, quando saiu esse resultado, a turma lá do PSC, do 20, comemoraram em Casimiro de Abreu de uma tal forma, com debocha, soltando fogos, comemorando, gritando, né? O que me deixa triste é que eles, para ganhar a eleição, eles precisam subir na pesquisa. E precisa do voto de quem? Do voto do lado de cá. Agora, como é que conquista esse voto com debocha, debochando da cara do pessoal que é do grupo de Paulo Dames, né? Xingando, falando palavrão, buzinando. Dessa forma, não ganha eleição. Sem voto, não ganha eleição. Não ganha. Para ganhar eleição, vai ter que ter mais de 50% dos votos. E hoje não tem. O candidato do PSC não tem. Não tem mais de 50% dos votos. Os senhores sabem disso que não tem. Então, dessa forma, não vai ganhar as eleições. Não vai. Tem que conquistar. E não conquista. Não conquista. Quer debochar, quer gritar. Tem um tal de... um cara aí que já foi falado aqui, que comeram o milho e deixaram o sabugo, né? O tal do sabugo está se achando que é candidato do prefeito. Ele é candidato do prefeito, então ele está se achando. Né? Disse que estava ali na rua da minha casa gritando, pulando, de uma tal forma, coitado. Se ele não tomar conta, está arriscado ele nem se eleger. Né? Deve ser. Então, senhor presidente, fica aqui mais uma vez a minha afirmação. O candidato do PSB é candidato, sim, na chapa com o vereador Quinha. E se Deus quiser, o ano que vem vai ser o prefeito e o vice do nosso município para escrever uma nova história para o nosso município. Uma história de amor, vereador João. Uma história de humanidade é o que eles vão escrever. Não é essa ditadura que está aí do prefeito Antônio Marco e não vai dar continuidade a isso que está aí, não. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Juninho Piqueiro. Senhor presidente, vereadores, público presente, público nos assiste na internet, não está ao vivo, mas daqui a pouco vai estar. Queria aqui deixar um abraço ao meu amigo Beto, muito tempo que eu não vejo, amigo de longas datas de baixo de São João. Fico feliz aqui em te ver, meu amigo.
Queria agradecer a presença do meu amigo Moura, meu amigo Marcão, que está sempre me acompanhando. Senhor presidente, eu já ia pedir até para me retirar, mas a gente escuta algumas coisas aqui e eu vou ter que fazer uso da palavra. Queria dizer que o amigo lá do bairro São João está reivindicando pelo bairro que mora, está mais do que certo. Se alguém deixou de fazer ou não deixou, o importante é o dia de hoje. Eu acho que vocês têm que correr atrás mesmo, vocês têm que ver o que tem que ser feito agora, porque se não correr atrás e fizer, depois desfazer e consertar fica difícil. Quem não fez lá atrás, o problema de quem não fez e o peso nas costas de quem não fez. Acho que vocês são moradores, a obra está acontecendo agora, a obra já iniciou e se não correr atrás para mudar o que vai ser feito errado, lá na frente não muda. Então vocês estão certos, é abaixo-assinado, mete fogo nos pneus lá, para tudo, faz a movimentação, porque quem sabe a dificuldade de quem está lá é quem mora. Quem visita lá esporadicamente, até mesmo como eu, que vou poucas vezes lá, mas não posso justificar uma reivindicação do morador que mora lá, porque quem sabe é quem está lá. Quem sabe é quem está o dia a dia, sem água, quando chove é um pantanal, que eu já tive presenciando algumas vezes. Então corre atrás mesmo, você é morador, você está lá o dia a dia, como outros que a gente também vê estar lá, correndo atrás, corre atrás. O que depender de mim aqui nessa Câmara, meu amigo, pode contar, porque eu vou estar lá de braços dados com a população, porque for melhor para a população. Não interessa se é prefeito A ou prefeito B. Eu quero estar lá junto para poder ajudar a resolver e solucionar o problema, porque lá não tem que levantar a bandeira, tem que levantar porque são 5.000 famílias. Já tive o privilégio de andar por lá e vi como é populoso. Talvez os políticos não saibam, aquele bairro elege um prefeito nessa cidade. Aquele bairro sozinho, ele não só desempata uma eleição, ele elege. Ah, mas tem muitos votos que votam em Rio das Ostras, não sei o que e tal. Mas se fizer por lá, qual o morador que não vai querer ver o seu bairro ser melhorado? Qual o morador que não vai querer ver a melhoria de onde mora para criar seus filhos? A parte, vereador Kim. Porque, vereador Kim, seja sucinto, que você já falou demais hoje. Senhor presidente, senhor vereador, assistência, eu quero aqui agradecer a parte ao vereador Juninho e dizer, vereador, parabéns pelo seu discurso. Quero dizer que não é à toa que Vossa Excelência está bem, que eu tenho acompanhado na pesquisa, parabéns. Isso é fruto do seu trabalho, realmente, o que Vossa Excelência citou aí, realmente, é direito do cidadão, está ali reivindicando, e se vai fazer uma coisa errada, que corrija agora. Muito bem sua colocação. E eu sempre digo, eu não estou puxando o saco de Vossa Excelência, vejo que Vossa Excelência tem um trabalho, tanto é que está aí, e eu tenho acompanhado, eu tenho visto, né? Tem rodado aí. Então, parabenizo o seu discurso, parabéns, e dizer que não é, ninguém está aqui contra a obra, que a obra seja feita, ou no governo A, ou no governo B, quem deixou de fazer. Então, parabenizo a Vossa Excelência pelo seu discurso. Muito obrigado. Então, senhor presidente, vereador Kim, agradeço pelas palavras, mas dizer que pesquisas só se concretizam depois do dia 2 de outubro, 5 horas da tarde. O bom é que a gente está sendo citado, é bom, mas isso vira da noite por dia e nós temos que continuar trabalhando até 5 horas da tarde, quando fechar aqui os portões. Os maiores portões tem que ser esse, entendeu? Então eu quero aqui, senhor presidente, dizer o seguinte: eu passei a ter uma grande admiração e um grande carinho pelo vereador Bruno Miranda. Já tivemos vários embates aqui, já trocamos várias palavras, mas quando acaba, daqui para lá, é a amizade que a gente sempre tem. E quem não levar por esse lado, infelizmente, saia da política. Porque a política é isso. É o calor do momento e daqui a pouco as pessoas têm que entender que são seres humanos normais lá fora. Eu quero dizer ao vereador Bruno que as suas palavras me comoveu. Porque se o povo é soberano, para que existe tribunal? Vamos ver acabar. Tribunal, desembargador, juiz, advogado, vamos acabar. Se o povo é soberano, me diz o porquê que a presidência da Câmara hoje tem que andar em dia com suas contas para ser aprovado. Então não precisa, o povo é soberano, faz um abaixo-assinado e nós estamos a favor que fique a favor e terminou. Então eu acho que não existe soberania nessa situação, vereador Bruno. Eu acho que
já foi provado por um tribunal onde só o leigo não sabe que existe o recurso, sim, existe o Supremo que está acima do tribunal, existe sim um recurso, mas quando você chega no Supremo com uma derrota de 6-0, é considerável a negatividade da pessoa que está sendo julgada no Supremo. Eu acho que o povo pode ser soberano sim, mas por muito menos, Vossa Excelência não concorreu a esse pleito, e eu vou lembrar aqui rapidamente. Em 2008, por muito menos, o candidato que eu apoiei, meu amigo Zé Alexandre, não contabilizou voto nenhum. Tanto que nem recorreu, mesmo que perdeu na urna, mas não recorreu, vou dar parte. E, infelizmente, os votos foram zerados. E mais, hoje o candidato a vereador está inelegível. Hoje, ele está indeferido para registrar a candidatura dele, que é o candidato a vereador Zé Alexandre. É meu amigo particular, gosto dele, mas legalmente ele não é candidato ainda. Pode ser que ele consiga e seja, mas nós estamos falando para hoje. Nós estamos a 11 dias da eleição. Então, assim, eu só acho que o povo realmente é soberano nos seus desejos, o povo é soberano nas suas manifestações, no ato de votar, mas a justiça também existe para que seja feita. Então vamos ver o que a justiça vai definir. Que o povo seja soberano, a gente sabe o que é, mas existe algo acima, que existe uma justiça para ser feita a parte do vereador João Medeiro. Obrigado ao vereador pela parte. Gostaria de acrescentar, vereador, algumas situações que me preocupam muito e naturalmente preocupa não só a nós, vereadores ocupantes de cargos eletivos, mas principalmente, acredito eu, que a sociedade. Porque hoje o que a gente vê nas ruas é uma insegurança se o eleitor vai votar naquele candidato e se aquele voto que ele confiou vai ter validade ou não. Essa é uma dúvida que paira. Eu gostaria aqui, como o vereador Eliezer já pontuou aqui, eu gostaria que a Justiça Eleitoral ela resolvesse essa situação antes do pleito, antes do dia 2 de outubro, porque não é bom para o município de Casimiro de Abreu, não é bom. Essa dúvida, essa derrota de 6-0 no Tribunal Regional Eleitoral, ela de uma certa forma, a gente sabe que cabe recurso, mas a gente sabe também, como a Vossa Excelência acabou de falar, que por muito menos o vereador, naquela ocasião, candidato a prefeito, José Alexandre, teve os seus votos não computados, e a mesma coisa acontece com o candidato Paulo Dames. Eu quero acreditar, vereador, que isso não seja um jogo assim, até mesmo de vaidade, tipo assim, vou ganhar, vou mostrar que eu ganhei no voto, mas não levei. Isso é ruim para a gente, é ruim para o município não ser esclarecedor, não ser verdadeiro. Eu acho o momento que a gente está passando no município, que nós temos vários candidatos, não só o Paulo Dames, como o Wagner Inger, também tem que ser citado também por Vossa Excelência, o próprio Fábio Kiefer foi deferido com recurso. Os únicos candidatos hoje que a gente vê, por ironia do destino, são os 3 que não apareciam nem na mídia, que sou eu, candidato pela Rede Sustentabilidade 18, o professor Fabiano e o professor André Mentarrio. Eu quero que eu gostaria que essas definições fossem, pela Justiça Eleitoral, feitas antes do pleito, para que o povo tenha a verdadeira consciência do que está votando, vai votar naquele candidato e o voto vai ser computado. É isso que eu peço, vereador. É isso que eu quero para o meu município. É o melhor, é a forma mais saudável que a população tem, a forma mais democrática é o cidadão ir à urna, sabendo, conhecedor de que seu voto vai valer. Muito obrigado pela parte. Só para encerrar, senhor presidente,
essa formulação de que 50% seria se fosse só 2 candidatos, pelo que eu entendo. Como tem 4 candidatos aptos, né, a gente já sabe que será o mais votado, não 50% mais. Se fosse o ex-prefeito e o candidato do governo só, teria que ter 50% mais um, acho que é o que eu entendo. E para finalizar, dizer ao vereador Bruno Miranda que essa formulação e essa atitude de foguetório não provém do lado que fez agora. Foi feito sim, mas isso já é uma tradição do lado do ex-prefeito de longas datas. Essas são de longas datas. Inclusive, de todos os resultados que são feitos, se feito o foguetório. Acho que é uma maneira de se expressar, de se extravasar, de comemorar, enfim. Na política existe isso. Não podemos levar pelo lado de vingança, de provocação, porque todos os lados atuam dessa forma e eu não vejo o foguetório, o buzinaço, o que for. Seja nada de ironia, é uma maneira de se expressar de cada grupo e a gente tem que respeitar. Só essas minhas palavras, muito obrigado, boa tarde a todos. Não tendo mais nenhum vereador fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a sessão, que todos ficam com Deus e tenham um bom dia.